nós vamos falar sobre prescrição e decadência no direito civil. Eu vou falar a primeira parte sobre prescrição, e quando nós falamos em prescrição, a primeira coisa que vem à nossa mente é tempo, prazo, e é justamente sobre isso que os artigos vêm nos falar. Então, eu não vou falar sobre o conteúdo todos esses artigos, porque o conteúdo ficaria muito extenso, mas vamos citar alguns. O artigo 189 diz o seguinte: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Então, vamos tentar entender. Toda pessoa ela é titular de direito. E a partir do momento que essa pessoa, titular de direito, tem o seu direito violado, nasce para ela a pretensão. E o que seria a pretensão? A pretensão é a intenção, é o desejo que aquela pessoa, titular do direito, que teve o seu direito violado, tem de exercer em juízo a sua intenção de ter aquele direito ressarcido de alguma maneira. No entanto, a lei ela determina um prazo para que essa pessoa demonstre a sua pretensão, que ela requeira tal direito violado. E esse prazo que a lei determina, que a pessoa exerça sua pretensão, a partir do momento que começa a correr esse prazo de pretensão, começa também a correr o prazo para prescrição, começa a contar o prazo para prescrição. E no dia que extinguisse a prescrição, extingue-se também a pretensão. Então, a pretensão, ela acaba juntamente com a prescrição. Assim que prescrever extingue-se a pretensão, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Uma pessoa alugou uma casa e o aluguel encerra hoje. Então, amanhã começa a pretensão do dono da casa de receber o aluguel. Para esse caso, a lei dá um prazo de 3 anos. Então, amanhã começa a pretensão do dono do imóvel de receber o aluguel e começa a correr o prazo. Enquanto está correndo o prazo de pretensão, está correndo também o prazo de prescrição. Se dentro de 3 anos aquela pessoa não ajuizar nenhuma ação com o intuito de receber aquele valor para ter o seu direito de receber o dinheiro do aluguel ressarcido, se ela não exercer nenhuma ação, o que vai acontecer? Vai ser prescrito. E quando prescrever, ela vai perder o quê? A pretensão, porque a pretensão extingue-se com a prescrição. Esses artigos 205 e 206 nós vamos ver um pouco mais à frente. Aqui tem alguns artigos, não vou falar todos eles, mas diz que a renúncia pela prescrição pode ser expressa ou tácita depois que a prescrição se consumar. Então, mesmo depois que acontecer, mesmo depois que a prescrição se consumar, então foi prescrito, isso não quer dizer que a pessoa não possa. Se a outra parte, por exemplo, no exemplo que eu dei, se a outra parte que estava devendo o aluguel, mesmo depois dos 3 anos, mesmo depois de ser já prescrito, ela quiser pagar o aluguel, ela pode pagar, não tem nenhum problema. Então, ela pode renunciar a essa prescrição. Gente, a prescrição, na verdade, ela é uma punição para aquela pessoa que é titular do direito. Para ela é uma punição, porque ela não exerceu a sua pretensão no prazo previsto em lei. Então, é como se fosse uma punição para ela. Em contrapartida, é um benefício para a outra parte. Por quê? Se depois que acontecer a prescrição, se a pessoa titular de direito, depois da prescrição, extingue-se a prescrição e a pretensão na mesma data. Então, depois que foi prescrito, a pessoa titular do direito ajuizar uma ação contra aquela pessoa que estava lhe devendo, contra o devedor, no caso o devedor do aluguel, o que o devedor vai alegar? Vai alegar que já foi prescrito, que já prescreveu, entendeu? Só que mesmo assim, se aquela pessoa quiser pagar depois que foi prescrito, ela pode pagar. Será uma renúncia. Impedimento ou suspensão da prescrição. Existem alguns casos na lei, algumas exceções, que podem causar o impedimento ou suspensão da prescrição. Então, vamos lá, gente. A partir do momento que a pessoa tem o seu direito violado, nasce o quê? A pretensão.
Junto com a pretensão, começa a correr o prazo de prescrição. Então, está correndo o prazo de prescrição e também a pretensão. Estão correndo juntos os dois. Existem alguns casos em lei que podem impedir ou suspender a prescrição. Quando é que acontece o impedimento? O impedimento é se o prazo da prescrição ainda não estiver começado a correr. E a suspensão é se o prazo de prescrição já estiver começado a correr. Então, vamos lá. Existem alguns casos específicos que impedem que essa prescrição comece a correr, comece a contar o tempo para o prazo. E existem alguns casos que pode suspender. Ou seja, já tinha começado a correr o prazo de prescrição, mas suspendeu por algum tempo e depois volta a correr novamente. A gente vai ver um pouco sobre isso. Nos artigos 197, diz o seguinte: não corre a prescrição. Inciso 1º, entre os cônjuges, na constância do casamento, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar e entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Então, não corre a prescrição. Eu vou explicar o inciso 1º, entre os cônjuges, na constância do casamento. Vou dar um exemplo. Maria era casada com João. Maria pegou 10 mil reais emprestado com João e não pagou na data que era para pagar. Para que não comece a correr o prazo de prescrição, porque possivelmente Maria não vai querer cobrar de João na constância do casamento, enquanto eles estão ali em harmonia conjugal. Então, o que acontece? Não corre a prescrição na constância do casamento. Se o dinheiro que Maria emprestou para João, ela não tem um prazo de tanto tempo porque não começou a correr a prescrição para ela. E por que isso acontece? Gente, isso acontece para preservar a harmonia familiar. Então, não começa a correr a prescrição entre maridos e esposas, na constância do casamento, entre os filhos e os pais, durante o poder familiar. Esse poder familiar, ele se encerra, aos 18 anos, entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Justamente isso, para preservar a harmonia familiar. Então, nesse caso, não corre a prescrição, não começa a correr o prazo de prescrição nessas situações. Aqui uma explicação, mas vamos lá. A interrupção. Então, eu falei para vocês os momentos pelos que não começa a correr a prescrição. Agora vamos falar sobre a interrupção. Uma coisa é o prazo de prescrição não começar a correr. Outra coisa é ele começar a correr o prazo de prescrição e ele ser suspenso, ser suspendido por um determinado tempo. O artigo 202 diz o seguinte: a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual, por protesto nas condições de inciso antecedente, por protesto cambial, pela apresentação do título de crédito em juízo do inventário ou em concurso de credores, por qualquer ato judicial que constitua em moro devedor, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que impede reconhecimento do direito devedor, a prescrição interrompida, parágrafo único, recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interromper. Então, existem alguns casos que já começou a correr o prazo de prescrição, mas ele se interrompe por um tempo e depois volta a correr novamente. Isso pode acontecer uma única vez, porque imagina aí, gente, se toda vez que tivesse correndo o prazo de prescrição pudesse acontecer a interrupção, então essa dívida, esse caso ia se prolongar para o final da vida e não ia justamente ter a função que o prazo tem. O prazo tem a função de quê? De exercer uma harmonia judicial. Eu vou dar um exemplo, esse por protesto cambial, que a pessoa vai ir no cartório, e apresentar um cheque, uma promissória, e demonstrar o interesse de pagar, de negociar aquela dívida. Então, acontece uma interrupção na prescrição, que somente poderá acontecer uma única vez. Dos prazos de prescrição. Então, o artigo 205 diz que a prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Então, o prazo
geral do Código Civil de 2002 é de 10 anos, desde que não haja fixado um prazo menor. Então, antigamente, o outro Código Civil, de 1916, se eu não me engano, esse prazo geral era de 20 anos. Quando não existe uma lei específica determinando um prazo, o prazo é para 10 anos. Eu vou dar até alguns exemplos aqui. Vou ver se eu encontro. Quando um prazo sobre a coleta de lixo, quando tem que pagar uma coleta de lixo, então não existe uma lei específica dizendo o prazo para pagar aquilo. Então, é 10 anos. Toda vez que não existe um prazo específico para determinada coisa, o prazo é de 10 anos. Nos artigos 206, fala sobre os prazos de 1 a 5 anos. Então, são vários incisos, são mais de 20 incisos, né, que fala sobre os prazos. Quais são os prazos de 1 ano, de 2, de 3, de 4, de 5, e assim é um conteúdo bem grande e extenso. Mas eu acredito que deu para vocês entenderem o que é prescrição. Eu espero que vocês tenham entendido. E obrigada.